esses jogadores poderiam reforçar o seu time. Marcelo, lateral esquerdo, Thiago Heleno, Davi Luiz, Felipe Melo, Fernandinho, Diego Costa. Todos eles estão livres no mercado em 2025. E aí, seria uma boa ou não para o seu time? Agora, gente, a inteligência artificial tem se tornado cada vez mais parte das nossas vidas, vocês já devem ter reparado. E no esporte, ela também é uma ferramenta importante em várias áreas, do desempenho dos jogadores até o conforto da torcida nos estádios. A gente começa a exibir hoje uma série para explicar melhor como é que isso funciona. Onde você vê crianças brincando, a inteligência artificial já enxerga potenciais atletas olímpicos. E já é possível postar um vídeo simples de futebol e quem sabe ser chamado para um teste na Europa? Muito em breve, qualquer atleta amador vai ter ao alcance dos dedos o que antes só era possível em aparelhos de consultório. E não estamos falando de um futuro distante, tudo isso já é realidade. E você vai ver no IA em Campo. Inteligência artificial não é usada apenas no departamento de futebol dos clubes. A tecnologia já faz parte de muitos outros processos, como nos negócios, para além da bola rolando em campo. E em alguns casos, como o do Atlético Mineiro, está diretamente ligada a quem fica aqui na arquibancada. Só é possível entrar na arena usando o aplicativo do clube. E com os dados captados ali, o Atlético começou a entender melhor o comportamento do torcedor. Eu sei, por exemplo, que você é a sócia torcedora, que está entrando no jogo. Eu sei o seu perfil, aonde você senta normalmente, o seu consumo aqui dentro em relacionado a alimento e bebida, aonde você inclusive para o seu carro. Então, você é sócia torcedora e está lá um mês para vencer o seu plano, por exemplo, a gente já começa a te explicar, olha, você foi nos últimos 10 jogos na arena, o Galo venceu 7, você é pé quente, daqui a um mês você tem que renovar e podemos te dar um desconto. Esse conhecimento personalizado diminuiu em mais de 40% os cancelamentos de planos de sócio-torcedor. Nesses poucos meses aí já foram perto de 7 milhões de reais que a gente conseguiu trazer para o caixa e de algo que não se tinha antes. Mais dinheiro no caixa, mais talento no campo. O Atlético Mineiro é só um dos muitos clubes que fazem uma verdadeira peneira digital. Tem até empresa com capital suíço e tecnologia brasileira trabalhando exclusivamente com esse mercado. Um talento cadastra o seu perfil, a idade, peso, altura e sobe diversos vídeos de participações em campeonatos e outras habilidades técnicas que ele tem. Muitos nomes sendo especulados e chegamos a algumas informações. E a gente teve a oportunidade de checar hoje com fontes de que o Cuca se reuniu com a diretoria e fez alguns pedidos, tá? E vamos falar aqui então em relação à quantidade de reforços e para quais posições. Então, nesta reunião, apuração até com você, de que o Cuca pediu pelo menos 4 reforços já de imediato, para chegar e jogar, ou pelo menos disputar a titularidade. E quais seriam essas posições? Um zagueiro, um lateral direito e 2 atacantes. E com prioridade máxima para o setor ofensivo. O Atlético, então, vai ao mercado, ou está no mercado, e tenta pelo menos 2 atacantes, jogadores de velocidade, característica que o Cuca gosta, driblador, jogador que vai pra cima, casa até com o perfil que a gente já vinha trazendo do Soteldo, por exemplo, que o Atlético monitorou, mas o Santos não tá querendo negociar, quer a permanência do venezuelano. Mas então são essas as prioridades do técnico Cuca, é um pedido dele para a diretoria. Um zagueiro, um lateral direito, até porque o Atlético só tem um Saravia hoje como opção para a lateral direita e pelo menos 2 atacantes. E não seriam atletas para chegar e compor elenco, não. Atletas para chegar e jogar, com a perspectiva de serem titulares. Exatamente, é isso então, é a novidade que a gente tem aí nas nossas apurações, né, de que são esses os 4 reforços pedidos pelo Cuca. Quem já trabalhou com o Cuca, quem tem noção, né, do trabalho do Cuca, sabe que normalmente o Cuca passa 3 nomes. Né, de que podem ser, né, porque para poder facilitar, opções. Tipo assim, vamos lá, ele pediu o lateral que seja direito, 3 opções. Por quê? Para facilitar a negociação, né? Porque você vai lá atrás de um lateral direito que é muito caro, você vai lá atrás do outro que ele falou, o outro tá fora do país, eles não querem liberar,
né? Então ele dá 3 opções mais ou menos no estilo de trabalho dele. Como a gente conhece o estilo de trabalho dele, sabe que ele meio que trabalha mais com alas, né? Com jogadores que têm essa característica, porque o time vai muito mais à frente, o time do Cuca é muito veloz, né? Então é um time que tem uma outra pegada, tem uma pegada muito forte de meio campo, isso é óbvio, né? Até para que você tenha essa qualidade da recomposição defensiva, então você precisa ter uma pegada de meio campo muito forte, mas se você for raciocinar, ele não pediu jogador de meio campo de imediato, pelo menos na lista imediata não. Por quê? Ele deve estar satisfeito com o que ele tem ali atuando pelo meio e que preenche essas características que o Cuca tem como time. É aquela velha história que eu acho que vale muito. Para mim, bom treinador é aquele que chega, olha para os caras que ele tem e fala assim, não é para pedir uma baciada, é para pedir aquilo que pontua dentro do que ele imagina, e não falar assim, não, eu vou pegar esses caras e vou colocar eles no meu esquema. Para mim não é isso, né? Para mim, treinador que tem que trabalhar dentro daquilo que é possível naquele momento. Então, você já tá, só terminar aqui, você já está numa situação em que falta pouco tempo. Né? Você tem uma viagem aí dia 15 já para pré-temporada. Se você não começar a pré-temporada com o grupo completo, a primeira coisa que você vai ouvir na reta final é o seguinte: eu fiz a pré-temporada muito mal, eu não estava bem na pré-temporada. Então você tem que começar com a galera. Então vamos lá, de imediato, com prioridade para atacantes. Então os primeiros anúncios podem ser aí de atacantes, que a gente imagina que sejam velozes, porque se não for veloz não serve, porque de outro jeito o Atlético já tem. Né? Então não é isso. E para que ele tenha mesmo essa condição de trabalho imediato. O lateral, a gente sabe da necessidade. O zagueiro, obviamente, é uma necessidade também, mas ele não pede, então, inicialmente, jogadores de meio campo. É mais ou menos isso que você pensava, Pedro? Sim, principalmente. Eu imagino de que essa urgência, ela não seja tão de agora, inclusive. Sim. O Galo passou a ter um jogo mais por dentro, passou a ter um jogo mais lento e mais dependente da bola direta. Isso. E isso aconteceu enquanto tinha um esquema de organização tática diferente com o Milito, né? O Atlético era um time um pouco mais de jogadas ofensivas um pouco mais rápidas, mas que dependiam muito desses passes em profundidade, que dependiam muito das jogadas por dentro, e eu acho que com o Cuca vai ser um jogo mais trabalhado. Amplo, né? A expectativa é de que seja um jogo de maior amplitude, e para você tentar abrir mais os pontas, você precisa de meias que são bons passadores, e o Atlético tem isso. Então é por isso que a necessidade ela tá hoje um pouco mais de encontro às alas do que de fato ao jogo por dentro, ou aos meio-campistas que o Atlético tem. É claro que talvez a gente não sabe qual é o planejamento para os zagueiros e tal, mas tem a estrutura do Hulk, tem a possibilidade do Davidson, então precisa de mais gente para abastecê-los. O Gustavo Scarpa não pode continuar sendo sacrificado como um ponto o tempo todo no jogo. É claro que ele rende mais aberto pelo lado direito, mas ele precisa ter um pouco mais de liberdade para criar, porque o passe dele é muito diferenciado. E com certeza está na cabeça do Cuca é esse tipo de utilização do Scarpa, que talvez seja uma das maiores reclamações, não só da torcida, como do próprio jogador, né, Matheus? Exatamente. E dentro da característica do Cuca, o que a gente vem falando, né, times verticais, Cuca é um técnico que gosta de jogar com esse centroavante mais avançado, explorar muito os lados do campo. E ele tem meio-campistas mais pegadores, né? A gente sabe que o Cuca gosta de trabalhar com volantes mais defensivos, volantes que recompõem bem, que defendem muito a primeira linha de defesa. Hoje no Atlético você tem o Alan Franco, que vem de uma temporada muito boa, vem de um bom 2024, além do Batalha. O Batalha que atuou como zagueiro com o Gabriel Milito, mas ele é um volante de origem e pode fazer muito bem essa função, tanto na saída de bola quanto na proteção da zaga. Então, pelo menos, em termos de sistema defensivo, em termos de volância, opções para o meio de campo, o Cuca está bem servido dentro daquilo que ele gosta, como estilo de jogo. Agora é o Atlético resolver, sobretudo, o sistema ofensivo. Ter pontas mais eficazes, mais eficientes, jogadores para fazer esse 1 contra 1, jogadores rápidos, verticais, e ter esse centroavante. O Atlético perde
duas opções interessantes, né? Duas opções que no ano passado não renderam tanto, mas eram constantemente utilizadas pelo técnico Gabriel Milito, que é o Allan Kardec e o Vargas. Perde esses dois jogadores, perde também o Paulinho, que é uma referência, uma referência técnica no time do Atlético junto com o Hulk, então agora é repor, principalmente com os jogadores de lado de campo e buscar esse centroavante que vai ser importantíssimo no estilo de jogo do Cuca. Vamos pedir pro pessoal colocar na tela pra gente, Vinícius, Pedro e Matheus, os jogadores que estão sendo especulados aí no Atlético. O Atlético adotou uma postura que é a seguinte: não falamos sobre especulações. Alguns, obviamente, já deixaram de ser especulações e estão mesmo nas negociações do Atlético. Mas até agora, os jogadores que apareceram em nomes que foram falados pelo Atlético, tá aí o Carlos Rotondi, do Cruz Azul do México. Qual que é a situação dele, vocês sabem? Sim, o Atlético de fato procurou, tinha sim um interesse, mas a informação que a gente tem é que ele quer permanecer no México por mais uma temporada. Então a negociação não avançou. Ele é um jogador de lado de campo, atua aberto pelo lado esquerdo. Seria aí também um encaixe nessa situação. O Soteldo dos Santos é o seguinte, é o jogador que talvez tenha sido aí o pedido específico do Cuca. A questão do Soteldo é o próprio Santos, né? E o seu treinador, que quer... Na verdade, gente, o Santos está voltando da Série A. Ele também não vai entregar todo mundo e falar assim, gente, foi legal, tchau e tal, né? Não é isso. Ele também quer jogadores. E passa a ser, até pela característica, um jogador muito caro também. E a gente sabe que mesmo quando o Rafa Menin falou pra gente, o investimento será o mesmo do ano passado, também é um jogador caro, mas é uma das possibilidades reais aí do Atlético. A gente não sabe que tipo de negociação que está acontecendo. Só para encerrar essa primeira tela, o Bruno Henrique do Flamengo, a gente conversou também com o Atlético, é meio fake a história, segundo o Atlético não teve proposta, mas foi um jogador falado pelo Atlético. Desses aqui, rapidamente, quem que vocês gostariam de ver no Atlético? Eu gostaria muito de ver o Soteldo, acho que é um jogador diferenciado, 27 anos, acho que o investimento é que é pesado, né? Muito alto. Casa de 30 milhões é o que o Santos pediu pro Grêmio, pelo menos, por 50% dos direitos econômicos, o que acabou emperrando a negociação e ele volta pro Santos sem ser jogador em definitivo do Grêmio. Mas é um jogador que, apesar de não parecer, pode fazer funções de campo parecidas com as do Paulinho. Parecidas. Porque é um jogador que atua muito bem pela lateral, tem velocidade, tem bons passes e tem finalização. Então pode ser de repente um fazedor de gols ali ao lado do Hulk. Vejo que existem possibilidades de construção com ele no ataque. E é uma característica diferente das que o Atlético teve no último ano, né? Acho que faltou muitas vezes o Atlético jogador mais eficiente no 1 contra 1. Até porque o Paulinho também estava machucado, né? 6 meses, machucado sei lá quantos meses. E outros jogadores que estão sendo especulados no Atlético, o Merentiel do Boca. Esse jogador, ele foi falado já em novembro do ano passado, né, Vinícius? Esse Merentiel, ele já esteve no Palmeiras, atuou a temporada rápida, no Boca. Assim, de fato não consegui checar, não se procede, né? Se o Atlético... na verdade o Atlético não tá confirmando nada, né? Vamos ser sinceros, mas não me parece que tenha mesmo uma negociação por ele, são nomes que foram falados. O Valência do Internacional, o Ener Valência, é um jogador sim, que houve uma consulta por ele, e que também acabou não resolvendo muito a situação dele com o Internacional, né, Vini? Muita gente falou nele, não foi pra lugar nenhum. Muita gente falou, por enquanto continua lá no Inter, mais experiente também, o Inter não vai liberar por qualquer preço. Outros jogadores que foram especulados no Atlético, tá aí, o Preciado do Sparta Praga, realmente existe o interesse do Atlético nele, tá? Consultas foram feitas, e aí eu vou dizer uma coisa, eu até comentava com o Vinícius um pouco antes, né? A gente tem que entender também se esses 18 milhões aí, né, que o Atlético vai receber em função da venda do Paulinho, né? Como é que isso vai ser aplicado
focado no futebol, porque segundo o Rubens Menin, tudo vai ser reinvestido no futebol. Agora, o futebol, ele engloba muita coisa, não é só compra de jogadores e investimento em jogadores, mas é também na folha salarial, naquilo tudo que envolve o departamento de futebol. Então, assim, eu não tenho essa resposta se é especificamente na contratação ou se vai envolver todo o futebol, porque apesar de caro, de estar fora do país e tudo mais, é sim um jogador que interessa ao Atlético Preciado. Jogador de seleção do Equador. Do Equador, da seleção do Equador. O Gaston Martirena do Racing da Argentina é outro também que apareceu aí nas especulações. E pulando aqui pro Léo Godoy do Atlético Paranaense, por que a gente está falando nele? É sim um jogador que também recebeu proposta do Atlético, né? Deixou de ser especulação, mas tá aí, se foi proposta, se foi consulta, não sei, mas ele esteve aí nessa história do Atlético, né? Tá no radar, né? A palavra que a gente tem mais da moda, aqui, né? Tá no radar. É que ninguém fala pra gente que esse radar tá indo pra onde, né? Que lado que ele tá apontando, porque o resto... E o Luizão... O Léo Godoy, Edmar, rapidinho, ele tem contrato com o Atlético Paranaense até 2027, mas não deve permanecer. Com a queda do Atlético Paranaense, ele tem sido especulado em muitos clubes também da Argentina. Ele trabalhou com o Cuca. Sim. No ano de 2024, na rápida passagem do Cuca pelo Furacão. E ele chegou ao Atlético Paranaense por 19 milhões de reais. Foi um investimento alto do Atlético Paranaense, o maior da equipe nesta última temporada. Chegou com muita pompa, não vingou. Ele atuou em 42 jogos, 32 como titular, 1 gol, 4 assistências. Participou da campanha do rebaixamento no ano do centenário do Clube Atlético Paranaense. O Luizão do West Ham da Inglaterra também é outro que apareceu, né, aí nessa questão de busca pela zaga. Só para deixar claro pro pessoal, por que tem muito jogador do Atlético Paranaense aparecendo aí na questão do Atlético? Exatamente pelo que o Vinícius falou. Houve uma queda para a Série B, vai haver uma reformulação e você tem muitos jogadores lá que estão... o Atlético Paranaense vai fazer uma reformulação também financeira, né, que é um time mais barato, né? Porque é óbvio, a gente teve com o Marcos Salum aqui explicando a questão financeira, né, das equipes que caem para a Série B, e olha, gente, é muito complicado você fazer futebol, né, com as cifras que aparecem, porque futebol é muito caro. Então, por isso que muitos jogadores do Atlético Paranaense estão aparecendo, não só nas possibilidades do Atlético, mas de outros clubes também. Pedro, sobre o Luizão, eu tive a oportunidade de apurar com algumas fontes. Interessa sim o Atlético, recebeu uma consulta, a negociação ela não avançou, o Atlético tinha consultado, o West Ham até topa negociar o Luizão por empréstimo, porque ele ainda não integrou a equipe profissional do West Ham, ele pertence ao time sub-20, ele tem 21 anos, é um zagueiro que saiu jovem do São Paulo, mas pra mim não se encaixa nesse perfil de trazer um zagueiro pra chegar e jogar. Que é o que a gente acabou descobrindo hoje, né? A gente acabou descobrindo hoje que esses 4 pedidos aí do Cuca jogadores com potencial de titularidade. Acho que agora é do meio campo. Do meio campo. Então vamos lá. Aí, ó, o moço. Coelho. Mais Atlético Paranaense, Fernandinho, Atlético Paranaense, são 2 nomes sim que aparecem de forma forte. Também porque, pelo mesmo problema da questão da Série B, e também porque o Cuca foi treinador do Atlético Paranaense, né? E eu assim, deve conversar, deve ter alguma ideia ali do que pode acontecer realmente. O Coelho até apareceu aí, mas o Coelho também pode jogar como um ponta, né? Pode jogar aberto pela esquerda. É um jogador que joga do meio pra frente. E apareceu muito bem no Bragantino, um jogador também interessante, teve uma passagem interessante pelo Atlético Paranaense, apesar do desfecho muito negativo da equipe sendo rebaixada. Mas é outro também que está no radar. E o Fernandinho, super experiente, é ídolo do Atlético Paranaense, mas também está nesse impasse, se fica ou não, já caminhando para a reta final de carreira. Mas aí o que pesa é a questão física, né? Será que vale a pena investir no Fernandinho? É um jogador com qualidade indiscutível. É porque ele não foi aquilo que se esperava, na verdade, né? Eu acho que a passagem dele foi até boa. Jogou. Você acha? Acho. A reta final agora. Pela idade, o problema foi a responsabilidade do time mesmo. A responsabilidade de jogo jogado em cima dele. E o Fernandinho carrega com ele a experiência, né? A experiência de um futebol europeu. É um jogador polivalente também, apesar da idade.
Tem essa questão dele ser um primeiro volante, de jogar um pouquinho mais avançado também, de fazer a função de um zagueiro. E o Coelho, o Vini até destacou, jogador que pode fazer a função de um ponta. Inclusive, me recordo, né, de uma boa partida do Coelho contra o próprio Atlético neste ano. O Atlético jogando lá na Arena da Baixada. Se eu não me engano, 19ª rodada, jogo adiado. O Coelho, inclusive, marcou o gol da vitória do Atlético Paranaense diante do Galo, jogando nessa função. Jogador de muita velocidade, aberto pelo lado esquerdo. Polivalente, pode ser uma opção também interessante para o Atlético.